Você já enfrentou momentos em que sentiu que tudo estava desmoronando? Quando, mesmo tentando ser forte, parecia impossível dar o próximo passo? Esses momentos de desafio são comuns, e o mundo está cheio de conselhos vazios sobre como superar ou aguentar firme. Mas e se eu te dissesse que existe um segredo para ser verdadeiramente resiliente, revelado há mais de 2000 anos? Jesus não prometeu que a vida seria fácil. Na verdade, ele foi claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Mas ao mesmo tempo, ele nos deixou princípios práticos e profundos para enfrentar as tempestades da vida com coragem e fé inabaláveis. Esse segredo não é algo místico ou distante. Está ao alcance de qualquer pessoa disposta a aprender e a aplicar seus ensinamentos. Ao longo deste texto, vamos explorar juntos como os princípios de Jesus podem transformar sua forma de enfrentar as dificuldades, trazendo força, paz e esperança, mesmo nas situações mais desafiadoras. Pronto para descobrir o caminho para uma vida resiliente e inabalável? Então, vamos começar. Quando Jesus enfrentou a tentação no deserto, ele mostrou ao mundo o verdadeiro significado de confiar em Deus. Sem se deixar levar pelo desejo por conforto imediato ou necessidades materiais, ele afirmou: nem só de pão viverá o homem. Aqui está uma lição clara. A força resiliente e corajosa não vem do que podemos tocar ou acumular, mas de um coração firme naquilo que Deus pode fazer. No dia a dia, confiar em Deus pode ser tão simples quanto orar antes de tomar uma decisão difícil, entregando a Ele o controle daquilo que parece maior que você. A confiança em Deus não é apenas um conceito bonito, mas um alicerce para quem busca ser forte em momentos de dificuldade. Imagine estar diante de uma porta fechada. A ansiedade pode sugerir que você force a fechadura, mas a fé ensina a esperar e observar, enquanto Deus abre caminhos inesperados. Talvez seja na perda de um emprego, na espera por um diagnóstico ou até na superação de uma traição. Nessas horas, lembrar-se do exemplo de Jesus é como um flix bíblico constante. Nos guia para persistir sem desesperar. Mas confiar não significa inatividade. Pelo contrário, é uma coragem que caminha com propósito. Você pode começar pequeno. Escreva um diário de gratidão, listando como Deus já proveu na sua vida. Isso alimenta a esperança e treina sua mente a reconhecer que, mesmo nos desertos da vida, existe um maná diário vindo do alto. E é nessa confiança que nos preparamos para entender a força que também emerge de momentos silenciosos de oração. Jesus nunca subestimou o poder da oração. Desde o início de sua jornada até o clímax no Getsêmani, ele nos mostrou que orar não é apenas falar com Deus, mas se conectar com uma fonte inesgotável de força. Quando enfrentou o peso de carregar o destino da humanidade, Jesus não apenas pediu por livramento, mas submeteu sua vontade à do Pai. Imagine-se começando o dia com um simples "Deus, guia meus passos hoje". Parece básico, mas essa atitude fortalece o coração para lidar com desafios inesperados. A oração constante é como um treino espiritual. Quanto mais você pratica, mais resiliente e corajoso se torna. Jesus orou sozinho, em grupo e até em meio ao caos, como no milagre da multiplicação dos pães. Da mesma forma, você pode criar seu próprio momento de oração, seja em casa, antes de uma reunião importante ou até no trajeto para o trabalho. Pense nisso como um flix bíblico diário que reprograma sua mente para buscar soluções em Deus, em vez de se perder nas preocupações. Além disso, a oração nos ensina algo precioso: ouvir. Não se trata apenas de apresentar uma lista de pedidos, mas de silenciar o coração e perceber as respostas divinas no meio da correria. Que tal começar orando com passagens do Pai Nosso? Ou mesmo criar um espaço em casa,
um cantinho da oração, onde você pode fortalecer sua conexão com Deus. E quando essa prática vira hábito, serve de ponte para um chamado maior, o serviço aos outros. Jesus nos ensinou que a verdadeira força vem do ato de servir. Quando lavou os pés dos discípulos, ele não estava apenas limpando poeira, mas mostrando que a humildade fortalece o coração. Imagine o impacto de um gesto simples, como ajudar um colega no trabalho ou fazer compras para um vizinho idoso. Pequenas ações como essas podem transformar não só a vida do outro, mas também moldar você em alguém mais resiliente e forte, à imagem de Cristo. Servir aos outros não é sinal de fraqueza. Na verdade, exige coragem e grandeza. Pense no momento em que Jesus alimentou milhares com apenas alguns pães e peixes. Ele viu uma necessidade e respondeu com generosidade. Você pode fazer o mesmo. Que tal doar roupas que não usa mais ou dedicar um pouco do seu tempo para voluntariado? Esses gestos, ainda que pareçam pequenos, são como um flix bíblico em ação, nos conectando à essência do que significa viver uma fé ativa. Ao nos envolvermos no serviço, descobrimos algo incrível. Quanto mais damos, mais recebemos. A alma se torna mais leve e o coração mais aberto. Esse tipo de vida prática ensina que o amor ao próximo é uma extensão do amor a Deus. E no processo, descobrimos uma força que nos capacita a enfrentar até as adversidades mais desafiadoras, como veremos no poder da fé diante das tempestades. A fé é como uma âncora em meio à tempestade, e Jesus mostrou isso de forma impressionante. Quando o barco dos discípulos foi atingido por ventos fortes, eles ficaram apavorados, mas Jesus os lembrou. Por que vocês têm tão pouca fé? Ele acalmou o mar com uma palavra, mostrando que a confiança em Deus pode trazer paz mesmo nas situações mais caóticas. Da próxima vez que a vida parecer fora de controle, experimente declarar: eu confio em Deus para acalmar as minhas tempestades. Não subestime o poder transformador dessa atitude. Manter a fé quando tudo está bem é fácil. O desafio surge quando a estrada fica nebulosa. A história da mulher que tocou o manto de Jesus para ser curada é um exemplo poderoso. Apesar de todos os obstáculos, ela acreditou e foi recompensada. Na prática, a fé em tempos difíceis pode significar tomar um pequeno passo de coragem, como enfrentar uma conversa difícil ou persistir em um sonho que parece impossível. Isso é resiliência em ação. Uma força que não cede ao desespero. Mas a fé também nos ensina que nem sempre teremos todas as respostas de imediato. Como Jesus nos mostrou, às vezes a maior força está em acreditar mesmo quando tudo parece incerto. Uma sugestão prática? Leia histórias de superação na Bíblia, como a de José, que passou anos preso antes de ser exaltado. Essas narrativas fortalecem o espírito e nos preparam para aprender o valor da verdadeira força, que também se manifesta no perdão. Perdoar não é esquecer, mas liberar-se de um peso que corrói por dentro. Jesus nos deu o maior exemplo disso ao pedir ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificaram. Que força resiliente e corajosa é necessária para agir assim? Pense em alguém que te feriu profundamente. Ao perdoar, você não está justificando o erro, mas libertando a si mesmo da dor. Experimentar isso pode começar com algo simples, como escrever uma carta, mesmo que nunca entregue, expressando seus sentimentos e depois entregando-os a Deus. O perdão é uma decisão diária, não um evento único. Jesus nos ensina que perdoar é mais sobre nosso coração do que sobre o outro. Imagine o impacto de liberar ressentimentos antigos. Isso pode se manifestar em atos práticos, como orar pela pessoa que te magoou ou até encontrar formas de reatar laços perdidos. Esse movimento não é fraqueza, mas um reflexo da força que vem de confiar que Deus trabalha em nossos relacionamentos e emoções, trazendo cura onde antes havia dor. E no perdão, encontramos uma paz que supera qualquer explicação.
Não é à toa que muitos se sentem mais leves e livres após perdoar. Essa leveza nos conecta a uma força interior que só cresce com o tempo. Assim como Jesus, que continuou sua missão após perdoar, nós também somos capacitados a seguir em frente com mais coragem e esperança. E ao aprender a perdoar, somos preparados para algo ainda mais profundo. Aceitar a vontade de Deus em todos os aspectos da vida. Aceitar a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas é o segredo para uma força que não se abala. No Getsêmani, Jesus orou com sinceridade: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele nos mostrou que a verdadeira resiliência está em confiar nos planos divinos, mesmo quando eles desafiam o nosso entendimento. Na prática, isso pode significar abraçar mudanças inesperadas ou lidar com portas que parecem se fechar, confiando que algo maior está por vir. Saber que Deus tem um propósito para cada desafio nos dá coragem para seguir em frente. Quando algo parecer sair do controle, tente mudar a pergunta. Em vez de por que isso está acontecendo comigo, pergunte: o que Deus está me ensinando com isso? Pode ser que você descubra um novo caminho ou desenvolva forças que nem sabia que tinha. Aceitar a vontade de Deus é muitas vezes como cultivar uma planta. Exige paciência, mas os frutos sempre chegam no tempo certo. Essa aceitação não é passiva, é uma atitude ativa de fé. Pode envolver atos simples como orar todos os dias, pedir direção nas pequenas decisões e lembrar-se de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Quando você entrega suas preocupações a Ele, a paz toma o lugar do medo e essa confiança nos prepara para vivermos de forma mais resiliente e forte, enfrentando cada dia com coragem e propósito. Você está pronto para transformar sua vida e viver com a força e a resiliência que Jesus nos ensinou? Pense em tudo o que você aprendeu até aqui. Confiar em Deus nos momentos difíceis, buscar força na oração, servir aos outros com humildade, manter a fé em meio às adversidades, perdoar para se libertar e, acima de tudo, aceitar a vontade divina com coragem. Qual desses passos você pode começar a praticar hoje? Qual pequena atitude pode ser o início de uma grande mudança em sua vida? Não se esqueça, essas não são apenas lições teóricas, mas ferramentas práticas que podem fazer toda a diferença no seu dia a dia. E aí, vai ficar parado ou vai agir? Experimente colocar em prática um desses ensinamentos agora mesmo e observe como sua vida pode começar a mudar. Lembre-se, quem dá o primeiro passo na direção certa descobre forças que nunca imaginou ter. Se você quer continuar aprendendo e caminhando nessa jornada, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não vai perder nenhum conteúdo que pode te ajudar a viver de forma resiliente, forte e corajosa. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa mensagem e juntos vamos espalhar a transformação que Jesus nos ensinou.